Eu queria Amém. começar lendo um texto aqui em Colossenses 1, do versículo 13 em diante. Fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ó Senhor, nós te louvamos, porque realmente, ó Deus, o Senhor criou todas as coisas. Amém. E tudo, ó Deus, provém do Senhor e termina tudo no Senhor também. Nós te bendizemos pela tua majestade, pela tua glória, ó Deus, nesta manhã. Amém. Tudo aponta para o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador querido. Muito obrigado, ó Deus, e nesta manhã nós nos colocamos diante do Senhor, assim como Maria, Pai, parou nos teus pés e pôde ouvir a tua palavra. Que o Senhor use mesmo a tua palavra, Senhor, para transformar as nossas vidas, para tocar o nosso coração, Senhor. Que não seja só conhecimento, mas que seja mesmo, ó Deus, um assentar aos teus pés. Nós te louvamos, te bendizemos, agradeço pela vida de cada uma das irmãs, está aqui. Muito obrigado, Pai. Toma conta desse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, meninas? De 13 até o 20, que eu li. Então, meninas, primeiro eu queria ver aí quem que preparou alguma coisa, né? Para estar compartilhando conosco. Pode abrir seu microfone e falar. Vamos lá, não estou vendo todo mundo, mas se você quiser compartilhar, vai ser muito bom. Não, tudo caladinho mesmo? Vou falar então, o Raquel, povo não fala. Oi. eu só queria fazer uma pergunta para a senhora. Ah, A senhora deixou uma pergunta para a gente na última sexta. oi. Qual foi o único dia que Deus falou que não era bom? Isso, Tudo não era bom, né? Que ele tinha feito, isso, né? E, isso. e, e aí, foi o sétimo dia? Pois é, qual que foi? Ué, pois eu não sei. Eu li rápido, eu não prestei muita atenção, não, eu acho. Foi para mim, é o sétimo dia, quando ele descansou? Ou tem outro Não, dia? não, esse aí, não. Não, foi dentro das coisas que ele criou, Então, durante os 6 dias. durante os 6 dias. 6 dias. E Tem um tem um. lugar, Ah, tem um que não fala assim, viu Deus que era bom. Todos os outros falam que viu Deus que era bom. Apenas esse não fala que viu Deus que era bom. Alguém achou isso aí? tá todo mundo pesquisando, peraí. Tá pesquisando. Ah, Tá? não, agora não. Agora não dá tempo, não. Eu posso deixar essa pergunta para a próxima aula. Tem Tá. só um só, que Deus, tudo ele falou, a luz, né, o sol, as estrelas, os animais, tudo ele foi É. falando que era bom, que era muito bom, mas teve um que ele não falou, que era muito bom. Só um. Eu No vou deixar. sexto dia, quando ele criou o homem, e viu Deus que não era bom que o homem esteja só. Tem isso também. O Caleb Gente, o está Caleb falando está aí? acompanhando a aula, gente, como vocês Ixi, podem ver. O Caleb, eu te contar, De o Caleb repente, uma voz Eu masculina até aparece. assustei. Eu até assustei. Falei assim: tem algum áudio aberto? é.
Isso aí Deus falou mesmo, que não era bom que o homem não estivesse só, mas não foi com relação à criação. Tem um dia que é com relação à criação. Vocês querem que fique para a semana que vem? Deixar vocês curiosas? Vamos deixar para a semana que vem, então. Tá bom? E aí? Dona Pode Raquel, responder. Estou pode falar, curiosa. Virgínia. Hã? Uai, Pode Seria, não. responder, seria estou curiosa. o dia que fez o mar, tia? O mar? Não. Não? Ah, então. Não. Não, eu estou Olha chutando. bem. Então tá. Então vamos ler lá o 1:7. Alguém lê 1:7. Gênesis. Gênesis 1:7. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Agora o 7. Esse. Esse é o 7? E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Isso, mas Gênesis 1, isso, 7. tá certo, tá certo. É porque na minha tradução fala assim: fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Aí o 8. Deus chamou o espaço de céu, a noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Olha bem. Então foi o único lugar que Deus não fala assim. E viu Deus que isso era bom. Por que será, irmãs? Então, os estudiosos eles falam que é exatamente o lugar onde estão os demônios. Que é exatamente aí. Ô, Albinha, tá boa? Exatamente esse lugar, né? Que é assim, nesse céu aqui, ó. Não é no céu lá, porque tem vários céus, né? Nesse céu. Então, nesse lugar onde a habitação do maligno, né? Se bem que o maligno ele é príncipe desse mundo, nós entregamos esse mundo para o maligno, né? Para o inimigo. Mas ele reina nesse espaço sideral aqui. Então, exatamente nesse lugar. E aí vocês podem observar, depois vocês leem. Caleb, depois você lê e depois você ajuda a gente aí. Se achar que não foi isso, você pode dar a sua opinião aí, viu? Então é isso que eles falam. É o único lugar que não fala, que Deus viu e achou que era bom. Todos os outros lugares vocês vão reparando que Deus faz, isso era muito bom, isso era muito bom, isso era bom. Apenas essa separação e o firmamento que ele criou entre as águas de baixo e as águas de cima, é que ele não fala nada que era bom. Então é isso aí, meninas. E aí, quem mais? Quem queria? Acho que era a Dani, queria falar alguma coisa, né, Dani? Não, mas aí já é do que a senhora tinha perguntado, né? Da leitura que a gente fez essa semana, né? Isso. Eu fico impressionada, dona Raquel, porque depois da queda, né? O Senhor não tinha obrigação nenhuma de se relacionar com a gente, né? Na verdade, nunca teve, né? Uhum. Mas ele faz questão de se relacionar, e aí ele começa ali, começa a linhagem do povo de Israel, né? E ele faz uma aliança com Abraão. Então, é pura graça, né? Pô, a gente não merece, é uma aliança que ele fez por amor mesmo, né? E, e aí ele chama Abraão, e a partir daí a gente sabe que vem, né? Que a gente conhece como os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. E ele nunca deixa seu povo, mesmo a gente fazendo a mesma coisa que Adão e Eva, né? Uhum. Então é impressionante ver assim, a misericórdia mesmo de Deus, né? Uhum. É verdade. Isso aí a gente vê o tempo todo, né? Misericórdia de Deus. Na Bíblia toda. E aí, queridos, quem mais gostaria de compartilhar conosco? Realmente isso que o Caleb falou aí foi quando Deus, a primeira frase que Deus fala mesmo, que não era bom, é exatamente isso aí, que não era bom que o homem esteja só. E a gente tem aprendido que a lei da primeira menção é muito importante, né? Então, isso aí que o Caleb falou é muito importante mesmo. Foi a primeira vez que Deus fala que não era bom.
Nesse texto que a gente viu ali do firmamento, Deus não fala nada. Ele só não fala que era bom. Mas aí, quando ele fala do homem não estar só, isso é muito importante. Então, se ninguém tem mais nada que compartilhar, queridos, vamos começar os slides aí, Elaine, por favor. Tá dando para a irmã ver aqui, Elaine? Tá tudo bem. Nós vamos ver um pouquinho sobre recordar rapidamente, né? Nós separamos Gênesis, a Elaine vai colocar aí, nós separamos Gênesis em três partes, né? Que Gênesis de 1:1 até 3:24 é da criação até a queda. Depois, Gênesis 4:1 até 8:14 é da queda até o dilúvio. E depois de 8:15 até 11:9 é do dilúvio a Babel. Então, nós vamos cobrir essa primeira parte de Gênesis, que vai até no capítulo 11, se a gente conseguir hoje, né? E nós vamos estudar através das biografias dos nossos irmãos ali, né? Das pessoas ali que Gênesis fala. Foram muitas pessoas, é claro, a Bíblia não cita todas, mas ela vai falar sobre Adão, sobre Abel, Caim, sobre Sete, e depois Enoque, depois Noé, né? Então, nós vamos ver isso aí. Então, veja bem, o capítulo 1 de Gênesis, nós já vimos que Deus, nós vimos essa divisão aqui, né? Essas três divisões aqui. E aí, então, a gente vê que no primeiro capítulo, Deus, pode passar, Elaine, por favor. O foco de Deus é na criação da Terra. Por quê? Deus não fala de outros planetas, Deus não fala do resto do universo, embora nossa galáxia seja uma pequenininha no meio desse universo, Deus foca toda a atenção na criação da terra, dos animais, das plantas. Por quê? Porque realmente a terra está no coração de Deus. Porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio nessa terra habitar entre nós e morrer por nós. Então, o foco de Deus é a terra. Deus ama essa terra. Embora essa terra hoje está sendo usurpada pelo inimigo, essa terra pertence a Deus de direito. E nós vamos ver isso mais para frente, como isso é tão importante para que a gente saiba disso. O Senhor Jesus viveu e morreu nessa terra, por isso que o foco de Deus é nessa terra. Eu não sei, a Bíblia não fala se tem outras galáxias habitadas, se não tem, a gente não sabe. Mas o foco de Deus é aqui na terra. Quando a gente leu já Colossenses 1, de 15 a 20, e nós vamos abrir lá no Salmo 8. Esse salmo é um salmo importante, por quê? Porque aqui fala um pouquinho do objetivo de Deus na criação do homem. Veja bem, nós já vimos na última aula que realmente lá em Isaías fala que Deus não criou nada para ser um caos. E ali no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 2, fala que a terra estava sem forma e vazia, a terra estava um caos, né? E que o Espírito de Deus pairava ali sobre as águas. Então, muitos irmãos acreditam que quando Lúcifer, ele foi tirado da presença de Deus por causa do orgulho dele, do pecado dele, ele foi lançado nessa terra. E aí, então, a terra realmente se tornou um caos. Quando a gente vê, quem estuda geologia, né, vê aquelas eras antigas, aqueles dinossauros, aquelas coisas todas, então muitos irmãos creem que pode ter sido naquela época mesmo que a Terra, então, entrou num caos, né? Não sei se é isso, se não é, mas a questão é que explica bastante isso aí. Embora a gente fale que nós, como cristãos, nós que tememos ao Senhor, que amamos o Senhor, nós cremos exatamente naquilo que a Bíblia fala. Muitas vezes, a ciência falando ao contrário, mas nós cremos naquilo que o Senhor fala, porque a palavra dele é eterna. Os cientistas, eles têm falado muitas coisas contra a palavra de Deus, mas muitas dessas coisas são provadas depois que realmente a palavra de Deus é que tinha razão. Então, nós temos que nos apegar a essa palavra, porque realmente essa palavra é a verdade. E existem muitos cientistas cristãos, verdadeiramente cristãos,
que eles creem na criação dessa forma que está escrita aqui na palavra de Deus, porque isso é provado pela ciência, queridos. Então, eu não sei explicar os detalhes, né, porque eu não sou cientista e meu conhecimento é muito curto, mas realmente eles provam que é exatamente essa maneira que está descrito aqui. Então, nesse Salmo 8, o que é importante aqui a gente ver? Porque Deus fala o seguinte, que alguém abriu aí e quer começar a ler para nós, por favor? Eu acho que era importante a gente ler. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta do que os céus. Tu ensinastes criança e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que te se opunham. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais? Para que penses nele, quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importe? E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus, e os coroastes de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade dele todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes do oceano. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Olha só, queridos, esse salmo, ele está falando da majestade de Deus, e está falando que Deus criou o homem, né? E por que Deus criou o homem de uma maneira tão maravilhosa, que criou a imagem dele, e aqui fala um pouco menor do que Deus, ou tem tradução que fala um pouco menor do que os anjos. Os anjos não foram criados à imagem de Deus. Apenas o homem foi criado à imagem de Deus. Então, veja bem, quando teve a queda de Lúcifer, Deus podia ter destruído tudo, ter destruído Lúcifer, ele podia ter feito isso tudo, mas da sabedoria dele, ele criou o homem para que através do homem, por isso que está esse versículo aqui, ó, da boca de pequeninos e criança de peito suscitaste força por causa dos teus adversários. Então, quando Deus criou Adão, criou o homem, para o homem, então, Deus, através do homem, vencer Satanás. O que Deus queria mostrar era a sabedoria dele. Então, queridos, isso é muito importante para nós. Hoje, agora que nós vivemos, nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos o corpo do Senhor Jesus. E quando a gente olha ali no Novo Testamento, a igreja é que traz a vontade de Deus aqui na terra. Lembra quando Jesus orou? Ali nos ensinou na oração dominical, que a gente chama de oração dominical, ele fala que a tua vontade se faça na terra, assim como ela é feita no céu. A vontade de Deus é feita plenamente no céu, mas na terra não é, porque o inimigo é o príncipe dessa terra aqui, ele é o usurpador dessa terra. Mas a igreja, nós como igreja, nós estamos em território inimigo. E nós, então, que vamos conquistar essa terra para o Senhor, para Deus. E Deus vai nos usar. E a gente pensa, como assim? É o que está nesse salmo. Nós somos simples mortais. Como assim? Somos pecadores. Mas Deus vai fazer isso através da sua igreja. É por isso que nós é que levamos o evangelho. É a igreja que leva o evangelho. Por isso nós temos essa responsabilidade sobre os nossos ombros. E por isso, então, queridos, que o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, porque ele cumpriu exatamente o propósito de Deus. Aquilo que Adão não conseguiu cumprir, porque ele caiu, ele pecou, o Senhor Jesus cumpriu. Então, ele é o homem perfeito, ele é o segundo Adão, aquele que cumpriu tudo, tudo, tudo. Então, e nós estamos em Cristo, nós estamos inseridos em Cristo. Então, vocês entenderam qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é esse. Nós sabemos que o propósito de Deus vai ser cumprido, porque nós temos o livro de Apocalipse. E nós falamos na última aula como o inimigo luta contra esses dois livros, que é Gênesis e Apocalipse. Por isso que
tem tantas teorias humanas que querem derrubar o livro de Gênesis e muitas outras que querem derrubar Apocalipse, porque em Gênesis está prometido a profecia do Senhor Jesus, em Apocalipse está sendo cumprido tudo aquilo que Deus falou, que é a derrota do inimigo. Isso aí, Deus vai fazer isso através de nós, como igreja, através de nós em Cristo. Isso é a nossa responsabilidade, queridos. Nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque isso é muito importante. E Deus deu autoridade para o homem sobre tudo na terra. Foi o que ele falou com Adão, que Adão era o comandante de todas as coisas. Infelizmente, com o pecado, isso tudo ficou manchado. Naquela época, o céu, a terra, era espelho do céu. Sabe quando tem um lago bem calminho, assim, você vê o céu refletido ali, exatamente, a terra era para ser aquilo ali, se Adão não tivesse pecado. Mas com o pecado, essa imagem foi toda deturpada. Então, por isso que Paulo fala que a natureza geme e sofre, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Então, um dia, queridos, um dia essa terra vai ser totalmente restaurada, é o que fala Apocalipse, novos céus e nova terra. Então, isso aí, queridos, é a nossa responsabilidade, é o propósito de Deus para nós. É por isso que nós estamos aqui. Então, Deus criou, nós já falamos isso. Então, o capítulo, então, mostra a grandeza, a majestade, o poder desse Deus criador. Ele falou e tudo se fez. Haja luz e houve luz. E é isso que ele faz na nossa vida. Ele faz, nós estávamos nas trevas como um caos, assim como estava a terra, mas ele fala, haja luz, e o Espírito Santo vem habitar em nós, e aquele caos se transforma em vida. Então, queridos, olha bem, pode passar o segundo aí, por favor, Elaine. Aí, no segundo slide, vai falar o foco da criação vai ser no homem. Então, o foco da criação vai ser no homem, no capítulo 2. Deus já falou sobre a criação do homem no capítulo 1, mas agora no capítulo 2, ele vai falar na criação, mais especificamente na criação do homem. Então, nós vamos entrar muito em detalhe, porque nós já falamos sobre isso na aula passada. Ele criou Adão, Adão significa terra vermelha, ele foi criado do pó da terra, foi criado à imagem de Deus, e foi o que nós falamos, os anjos não foram criados à imagem de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. Então, o Senhor Deus criou um jardim para colocar o homem. Ele preparou um lugar maravilhoso, um lugar de delícias. Éden significa prazer. Um lugar onde tinha fruta, tinha alimento, tudo aquilo que o homem precisava estava naquele jardim. Porém, existiam duas árvores, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que nós sabemos. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da independência do homem com relação a Deus. É o homem falando com Deus, não, eu não preciso do Senhor, eu dou conta da minha vida sozinho. E foi o que Adão fez. E a árvore da vida, que é aqueles que querem depender do Senhor, que somos nós, que cremos no Senhor Jesus. Nós não queremos viver de acordo com a nossa capacidade, com a força do nosso braço, mas nós queremos viver através do Senhor Jesus Cristo. Então, Adão tinha a responsabilidade de cultivar e guardar aquele jardim. Então, essa palavra guardar, a gente sabe que existia alguma coisa que precisava ser guardada, né? E aí, então, o Senhor, então, deu essa ordem a Adão, que ele deveria obedecer essa ordem. E foi um teste que Deus deu para Adão. Deus sabia o que ia acontecer, mas Deus fez aquele teste para Adão, né? Era a vontade de Deus e a vontade do homem. Deus tinha falado, olha, se você comer dessa árvore do bem e do mal, você vai morrer. E aí, Deus já avisou para o homem. Então, enquanto tudo era vida, tudo era maravilhoso, Deus falou de morte. Deus colocou um sinal. Adão, toma cuidado. E, infelizmente, nós sabemos o que aconteceu. Então, nesse segundo capítulo de Gênesis, a gente vê a bondade e a provisão de Deus para o homem. Deus preparou todas as coisas, as frutas todas. O homem podia comer de todas as frutas, viver assim, viver numa bênção maravilhosa, né? Em harmonia com a natureza, né? E foi quando Deus falou aquele até o Caleb citou, né? Que não é bom que o homem esteja só. Então, Deus criou a mulher para ser a companheira do homem, para ser a ajudadora do homem, em tudo isso. Vocês veem que Adão, ele tinha uma mente muito, como é que fala? Muito desenvolvida, porque ele deu nome a todos os animais, querido, todos os animais. Então,
Não era uma coisa simples, né? Infelizmente, com o pecado, a nossa mente, ela diminuiu um pouco, né? Nossa capacidade, mas a capacidade dele era muito grande. Então, no capítulo 2, a gente vê a bondade e a provisão de Deus. Pode passar, Elaine, por favor. Nós vamos ver no capítulo 3, então, infelizmente, é o pecado, né? Fala, foca no pecado, que é a desobediência e a queda. Então, nós vimos que a serpente, então, ela plantou uma dúvida no coração de Eva. É isso que o inimigo faz conosco até hoje, a tentação dele é da mesma forma. Ele vai falar conosco, mas Deus te ama mesmo? Olha o que está acontecendo com você. Se Deus é amor, não podia estar acontecendo isso. Ele começa a colocar dúvida no nosso coração. E, infelizmente, a palavra de Deus não estava guardada da maneira correta no coração da Eva. Porque se ela tivesse dado atenção à palavra de Deus, ela tinha já aniquilado com a serpente. Ela tinha falado assim, não, Deus falou assim, é assim. Por isso que lá no Salmo 119, fala que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, veja a importância da palavra de Deus. Por isso, nós precisamos estudar essa palavra, ler essa palavra precisa habitar no nosso coração de toda forma, com muita. Nós precisamos decorar essa palavra, tem que fazer parte da nossa vida mesmo, como o ar que a gente respira, como o sangue nas nossas veias, é preciso fazer parte de nós. E aí, então, houve a desobediência, e nós sabemos tudo que aconteceu, né? E aí, veja bem, quando Adão estava numa situação muito favorável a ele, tudo muito bom, tudo muito fresquinho, imagino que o Éden devia ser bem fresquinho, né? Não devia ser esse calorão que nós estamos passando aqui. Mas, infelizmente, ele caiu. Agora, o Senhor Jesus, o inimigo, foi da mesma forma lá para Jesus tentar, né? Olha, você está com fome, Jesus estava 40 dias no deserto, totalmente, a situação totalmente oposta lá de Adão. Você está com fome, fala que essas pedras se transformam em pães. Jesus podia fazer isso, mas Jesus, ele queria obedecer a Deus. Esse era o objetivo dele aqui na terra, obedecer o Pai, sempre, sempre. E ele venceu aquela tentação, louvado seja o Senhor por isso, né? Ele venceu, ele estava jejuando e venceu. Alguém abre para nós lá, 1 Coríntios 15, 22. Olha, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês tiram o microfone do mudo e podem falar, podem me interromper, que às vezes eu vou falando e não paro, mas é muito bom que vocês interrompam e falem alguma coisa, ou discordem, ou concordem, ou façam alguma sugestão, né? Quem achou aí, lê, por favor. E alguém já abre João 3:3. Pode ler, não achou? Alguém achou aí, Achei, querido? 15:22, né? Pode ler. 15:22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. É isso Continua? mesmo. Não, tá bom. Olha bem, em Adão, porque todos nós descendemos, na nossa carne, nós descendemos de Adão. A humanidade toda descende de Adão e Eva. Então, eu estou falando que todos em Adão morrem. Nós nascemos com pecado, né? Pois todos pecaram, né? A gente já nasce com pecado. Né? A gente não peca e se torna pecador, não. A gente é pecador, a gente peca porque a gente é pecador. A gente já nasce com esse DNA de pecado. Mas lá em João 3:3, alguém abre aí para nós e lê. É quando Jesus encontra com Nicodemos. O que ele fala? Vão abrindo aí, meninas. João 3:3. Alguém já pode abrir Gênesis 3:15. João 3:3. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Olha bem, todos nós que cremos em Jesus, nós passamos de Adão, nós não pertencemos mais à descendência de Adão, nós pertencemos agora à descendência do Senhor Jesus Cristo, nós temos um novo DNA dentro de nós, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, é quando Jesus fala que todo aquele que crê nele, a gente precisa nascer de novo, é quando a gente nasce de novo, nasce o nosso espírito, porque ele morreu e ele agora, ele pertence a Deus. Por isso que existe o batismo, querido, porque o batismo significa morte e ressurreição. Quando a gente batiza, é uma figura
falando que a gente morreu para Adão, morreu para esse mundo, e agora nós pertencemos a outra família. Na última aula, nós até falamos que existe só apenas 2 lugares na Bíblia que fala livro da descendência de. É aqui em Gênesis que fala da descendência de Adão. Isso é muito interessante, porque nada na palavra de Deus o Espírito Santo coloca por acaso. Quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente precisa prestar atenção que todas as palavras são importantes. Nada está aqui por acaso. O Espírito Santo, ele é muito cuidadoso. Muito cuidadoso. Então, se não me engano, aqui em Gênesis, deixa eu ver, tem Gênesis 5, Gênesis 5, fala assim, este é o livro da genealogia de Adão. Aí vai falar que Adão gerou, mas já começa de 7, né? Não fala nem Caim nem Abel, já começa lá de 7, que já é a semente que Abraão já vem lá de 7, né? E outro lugar, queridos, é lá em Mateus, o primeiro versículo de Mateus. Veja que interessante. Onde fala o livro da genealogia. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, são os 2 únicos lugares na Bíblia. Tem várias genealogias, mas que começa livro da genealogia, são só esses 2 lugares. Então, ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo, se a gente tem Jesus como nosso Salvador. E isso é algo, assim, tão maravilhoso, tão grandioso, nós precisamos meditar nisso. Agora, nós pertencemos à família de Deus. Nós somos filhos amados de Deus, não porque nós merecemos, não porque nós fazemos coisas boas, mas é porque o Senhor Jesus um dia nos lavou com o sangue dele. E quando Deus olha para nós, ele fala, esse é meu filho, essa é minha filha. Porque nós pertencemos a ele, fomos comprados por ele. Ele tem direito sobre todas as coisas, porque ele é o criador de tudo. O inimigo é só usurpador. Mas agora ele tem direito dobrado, porque ele nos comprou novamente. Ele nos comprou novamente com o sangue dele. Essa é a diferença, queridos. Por isso que nós precisamos prestar muita atenção no propósito de Deus para a nossa vida aqui, nessa terra. Então, esse capítulo 3 vai mostrar agora a graça e o amor de Deus revelados. Ele criar o homem do pó da terra é poder, mas buscar o homem no pecado é graça. Os anjos conheciam só o poder de Deus, a majestade, a glória, né? Todas essas coisas, mas eles não conheciam o amor e a graça de Deus. Pode passar, Elaine, para o 4. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, nós vamos ver rapidamente sobre Caim. Caim, se vocês quiserem abrir esses versículos, podem abrir, queridos, que já vai adiantando. Caim, quando a Eva teve Caim, provavelmente ela teve outros filhos e filhas, a Bíblia ela foca em algumas pessoas só, mas ela colocou esse nome, aquisição, porque ela pensou que Caim, então, seria aquele que ia resgatar. Quando Deus falou que o descendente da Eva ia esmagar a cabeça da serpente, ela pensou que fosse o Caim, mas ela logo decepcionou e viu que não era ele, né? E aí, Caim, ele não aceitou o caminho para perdão, do perdão de Deus, ele não aceitou esse caminho. Ele sabia que para a remissão dos pecados, precisava haver derramamento de sangue. Ele sabia disso, porque Deus precisou imolar um animal para poder vestir Adão e Eva. E isso aí já estava intrínseco nas pessoas, que Deus tinha comunhão com aquelas pessoas, tinha comunhão com Adão, com Eva, etc., né? Mas ele não quis escolher aquele caminho. Ele realmente apresentou uma oferta muito boa para Deus, porque foi coisa que ele plantou, os frutos que ele colheu da terra, acredito, foram os melhores frutos. Mas olha bem, queridos, não é o melhor, é aquilo que está no coração de Deus. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo o bom, não é? O melhor, mas não é aquilo que Deus quer. E aí, o que aconteceu? O Caim, Deus falou com ele, e ele ficou com inveja, ficou com ira, ele ficou irado, com raiva de Abel, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, não porque Abel era melhor que Caim, mas é porque Abel andou naquele caminho que Deus já tinha aberto. É a mesma coisa de hoje, queridos. Deus fala, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas, elas não querem seguir esse caminho. Não, mas tem isso aqui, eu preciso andar de joelho até não sei aonde, eu tenho que fazer não sei quantas preces, eu tenho que fazer aquilo. E está claro na Bíblia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, muitos vão por esse caminho de Caim,
Eles não aceitam o sacrifício de Jesus, porque é uma coisa tão simples. E nós precisamos nos humilhar diante de Deus, sabendo que nós não conseguimos, é só Ele, que nós estamos no pecado mesmo. E aí, então, as pessoas, elas seguem esse caminho de Caim. Não aceitam essa maneira, esse perdão de Deus. Tanto que Deus fala com Caim, Deus dá oportunidade. Olha, Caim, se você se arrepender, você vai ser aceito. Mas ele fala, meu pecado é muito grande. Alguém já abriu aí nesses versículos? Quer ler para nós? O Judas 11, ou Hebreus 11, 4. Quem achou aí, lê, por favor. Tira o microfone do mudo, senão a gente não ouve, hein, menino? É Judas 11, Raquel. Isso, Judas 11. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim. Enganam outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião, como Coré. É exatamente isso. Então, começa lá em Caim, que Caim, então, ele saiu da presença de Deus. Fala que ele saiu da presença de Deus. Ele não quis arrepender. Ele não quis arrepender. Então, esse foi o caminho de Caim. E lá em Hebreus 11, 4, ou 1 João 3, 11 e 12, que aí vai falar, confirmar isso que está falando lá em Gênesis. Hebreus 4. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Isso, exatamente isso. Então, a oferta que Abel ofereceu a Deus era exatamente aquilo que estava no coração de Deus, porque aquilo já prefigurava o sacrifício de Jesus. E Caim não escolheu esse caminho. Ele falou assim, não, eu posso fazer, isso aqui é muito bom, as frutas olha só que frutas maravilhosas que eu vou levar para o Senhor. Mas não era aquele caminho, né? E 1 João 3, 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Olha bem, é exatamente isso. Então, aí João está falando sobre o amor, né? E veja bem como isso aí também tem tanta coisa que a gente pode pensar, que muitas vezes nós também assassinamos nossos irmãos, né? No coração, às vezes, né? Mas é o que João está falando, que a gente precisa ser transparente e amar. Porque olha aqui, Caim, ele tinha inveja, ele ficou irado, e isso aí foi para o homicídio. Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala o seguinte, que ele fala assim, para que você não matar, mas ele fala o quê? Se você chamar o irmão de tolo, quer dizer, se você fizer isso no seu coração, você já matou aquele irmão, que ali começa o pecado, queridos. Então, você vê que a lei de Jesus, a lei de Deus é muito mais profunda do que aquilo só exterior que era dos fariseus, né? Então, aquilo começa no nosso coração. Então, Caim não se arrependeu. Então, o lamento de Caim não houve arrependimento, nós falamos, mas apenas um protesto contra Deus. Ele protestou contra Deus. Mas o castigo que o senhor está me dando é muito forte. Aí Deus colocou um sinal nele. Deus é tão misericordioso que Deus colocou um sinal em Caim para ninguém matar Caim. Porque Caim falou, vocês vão me matar, né? Mas Deus colocou um sinal em Caim. Ele não conhecia o caráter de Deus. Então, você vê que um tinha uma comunhão maior com Deus e o outro não tinha. A solução de Deus para a remoção do pecado, nós sabemos disso, é o sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então não adianta que ele diz, eu faço, não, mas eu sou muito boazinha, eu faço boas obras, eu ajudo os pobres, eu faço isso. Isso é muito bom, mas isso aí não limpa os nossos pecados, porque o sacrifício de Jesus foi algo muito forte. Para nós é muito simples, mas para Deus custou tudo. Não é uma coisa simples. Então, o sangue de Jesus é aquele que nos cobre, né? E Caim, então, rejeitou esse caminho. Pode passar, Elaine, por favor. Nós vamos ver um pouquinho, então, sobre Abel. Adão a gente já viu. A palavra Abel significa sopro ou vaidade, porque aí a Eva viu que a nossa vida era uma coisa rápida, né? E nossa vida realmente é um sopro, passa muito rápido. E aquilo que Salomão fala, vaidade das vaidades, tudo é vaidade
debaixo do sol. Nós não podemos esquecer isso, a, ali naquele livro de Salomão, ele fala da vaidade, mas ele fala que é debaixo do sol, Eclesiastes. Fala que é debaixo do sol. Tudo ele fala, vaidade debaixo do sol. Que significa o quê? Aqui na Terra, na nossa dimensão. Na dimensão de Deus, não tem nada de vaidade. Mas aqui, para nós, tudo é vaidade, tudo passa, né? Então, o homem sem Deus é vazio e sem propósito, porque tudo passa muito rápido. E aí, Santo Agostinho, depois de um tempo eu vou falar um pouquinho, as irmãs devem conhecer sobre a biografia, né, de Santo Agostinho, ele fala o seguinte, que tu nos fizeste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Então, veja bem, Deus fez o homem para sentir completo em Deus, mas porque o homem não se completou em Deus, ele precisa de comprar, ele é ganancioso para ter muitas coisas, ele fica medroso porque precisa de alguém para cuidar dele, para guardar a vida dele, e isso que é a nossa vida aqui no mundo, porque nós rejeitamos o Senhor, rejeitamos ser completados pelo Senhor, mas hoje em Cristo nós somos completos, porque o Espírito Santo habita em nós. Então Abel reconheceu o pecado e confiou no sangue do Cordeiro, e seu sacrifício foi aceito, né? Então, João 1:29, Hebreus 11:4 nós já lemos, é só João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha bem, gente, que coisa linda que é a palavra de Deus. Nós já falamos dessa lei que é a menção progressiva, como que Deus vai mostrando devagarzinho, começou lá no Éden, e Deus vai mostrando o propósito dele, depois a gente vê nesse sacrifício lá de Abel, a gente vê depois o sacrifício de Noé, depois a gente vai vendo para frente lá, quando Deus tira o povo do Egito, tem matar o cordeiro, e Deus vai mostrando, tem a Páscoa, e aí quando chega no Novo Testamento, aí João Batista, ele fala, aqui está o Cordeiro, quando ele viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus, esse era o propósito de Deus, então que chega no auge da revelação do Cordeiro, e aí termina lá em Apocalipse, o Cordeiro no trono, sentado no trono. Então, o que ele diz, isso como que vai desenrolando essa revelação de Deus, é uma coisa muito linda isso na Bíblia, várias coisas vão desenrolando vagarosamente até chegar no seu ápice. Então, esse é o Cordeiro de Deus, Cordeiro perfeito de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, quando o homem pecou, não pegou Deus de sobreaviso, não pegou Deus assim de susto, Deus já sabia. E aí, então, ele já tinha providenciado o remédio, que é o Senhor Jesus. Pode passar, Elaine, por favor. Então, nós vamos ver Enoque. Essa vida de Enoque é pouquinha coisa ali em Gênesis, mas é uma vida tão maravilhosa. Enoque significa disciplina. Queridos, fala assim, que Enoque andava com Deus. É muito interessante porque a gente pede a Deus andar conosco, né? É mais fácil Deus andar conosco que a gente andar com Deus. É muito difícil a gente andar com Deus. E Enoque andou 300 anos com Deus. Para a gente andar com Deus, irmãs, a gente precisa de muita disciplina. Não pode ser uma vida vivida de qualquer jeito. Não que o Senhor nos aceite, não que a gente não seja salvo por Jesus Cristo. Nós somos, sim, mas o Senhor precisa nos usar. E para Ele nos usar e para a gente conhecer mais profundamente o Senhor, a gente precisa ter disciplina. E esse nome Enoque significa disciplina. Ele era disciplinado. Ele teve um filho com 65 anos, e aí a Bíblia fala, e andou Enoque com Deus. Que coisa linda isso aí, né? Nesse capítulo, se a gente ler esse capítulo de Enoque ali, fala só assim, olha, fulano de tal nasceu, viveu tantos anos e morreu. Fulano de tal nasceu, viveu tantos anos, morreu. Todos, vocês podem ver todos os versículos aí, com exceção de Enoque, que fala assim, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Não fala de morte. Que coisa linda isso aqui, gente. Deus o trasladou. Alguém lê para nós lá Hebreus 11:5, e pode abrir também lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52.
Porque isso aí é Deus mostrando, dando um vislumbre para nós, assim, muito rapidinho, do arrebatamento da igreja, da gente ser arrebatado e não passar pela morte. Porque depois nós vamos ver Noé, né? Logo depois de Enoque, nós vamos ver Noé. Mas veja que coisa linda aí, olha. É exatamente isso, Deus já dando um vislumbre para nós, que não passar pela morte, mas ser trasladados, se o Senhor nos aprouver de nos buscar aqui, né, antes da nossa morte. Então, alguém achou aí Hebreus 11:5? Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Olha só, essa era a característica dele, porque ele andava com Deus. Deus era a vida dele. Então, o que é andar com Deus, querido? É conhecer mais a Deus. Conhecer o caráter de Deus, é andar pela fé, né? É muito linda essa história de Enoque, a gente aprende muito com ele. E prefigura mesmo o arrebatamento. Lá em 1 Coríntios 15:51 e 52, alguém achou? Paulo vai falar sobre o arrebatamento. E João 11:25 e 26. Alguém achou aí, querido? Hebreus, ou 1 Coríntios. Mas Isso. eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Amém. Aí Paulo fala que vai ensinar, ele está falando para nós uma coisa maravilhosa, né? Um segredo maravilhoso. E lá em João 11:25 e 26, o Senhor Jesus, ele vai confirmar isso aí, né? Aliás, Paulo que falou depois que Jesus falou, né? Claro, que Jesus foi antes de Paulo. Veja o que está em João 11:25 e 26. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Olha só, que coisa linda, querido. Nós que temos Senhor Jesus Cristo, a gente não morre. É o que Jesus falou, a gente não morre. O nosso corpo, sim, mas a gente não morre. A gente vai encontrar direto com o Senhor. É isso que Jesus está falando. Isso é muito lindo. E isso mostra que na vida de Enoque, depois a gente vai ver na vida de Noé também. Isso é o que a gente não passa pela morte. Por isso que o Salmo 23 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não fala que nós estamos passando pela morte, fala que nós estamos andando no vale. Por quê? Porque Jesus passou por essa morte por nós. E nós estamos com ele. Então, ele faz a sombra para que a gente passe só pela sombra. Isso é muito lindo, isso tem que encher o nosso coração de esperança. Nós não precisamos ter medo da morte, querido, porque o Senhor já passou por essa morte, né? Então, nós vimos aqui que realmente prefigura o arrebatamento da igreja, saber de Enoque. Agora, o próximo, Noé, para a gente poder terminar, nós vamos até Noé, para depois a gente chegar lá acho que hoje não vai dar tempo, né? Pode passar, aí, a Neilane já passou. Então, Noé significa repouso, porque quando Noé nasceu, o pai dele falou assim: agora nós vamos descansar dos nossos trabalhos, né? E aí, veja bem, ele aí fala novamente que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Gente, que testemunho maravilhoso de Noé. Porque a gente sabe que Noé foi o único que entrou na arca. Os outros pereceram. Então, veja bem, a pessoa para viver íntegra e justa no meio de uma geração corrupta é muito difícil, querido. A pessoa precisa estar andando com Deus mesmo, é muito difícil. E eu acredito que é a nossa época hoje, que Jesus falou, assim como foi na época de Noé, será na época da vinda do Filho do Homem. Nós precisamos prestar atenção nisso. Jesus falou isso. Porque, olha bem, aqui Deus fala assim, no capítulo 6 de Gênesis, ele fala: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. Então, você vê que o pecado começou com o homem, entrou na família, e na família, então, foi para toda a sociedade.
E toda a terra, então, estava contaminada com esse pecado. Como que o pecado é uma coisa, é uma doença, é uma lepra que vai pegando e vai alastrando. Então, Deus viu isso aí, né? E continuamente mal todo desígnio do seu coração. Aí vem aqui na frente, no versículo 9, 6, 9. Aliás, um pouquinho antes, no 8. Porém, olha só, ai, que palavra linda. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Essa palavrinha graça é a primeira vez que ela aparece. Noé achou graça diante de Deus. E aí no versículo 9 fala assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Foi a mesma coisa lá do Enoque. Só que a situação do Noé foi diferente de Enoque. Enoque ele foi trasladado, mas Noé, Deus usou Noé para poder salvar os animais e salvar a família dele. Isso é outra figura, né, da igreja, né? Então, o pecado havia se multiplicado. Deus podia ter pegado Noé e ter arrebatado também, mas ele não fez isso. Ele deixou Noé, porque Noé ficou 100 anos pregando para aquele povo, e eles não se converteram, é o que a Bíblia fala. E aí, então, alguém já pode abrir lá para nós, 2 Pedro 2, 5, e também lá em Mateus 24, é onde Jesus fala, né, que será igual no tempo de Noé. E aí, veja bem, Noé, já pensou, Noé estava construindo uma arca, um barco, do jeitinho que Deus mandou, ele obedeceu a Deus, num lugar que não tinha nada, não tinha nada. O povo estava ridicularizando ele, queridos. E como que ele pôde se manter firme naquilo que Deus tinha falado? Porque a palavra de Deus estava guardada no coração de Noé. Ele não importava o que as pessoas estavam falando, mas ele estava querendo. Ele sabia aquilo que o Deus dele, que ele conhecia, tinha falado. Ele sabia que Deus falou, iria cumprir. Então, veja bem, alguém já achou aí, segundo Pedro 2,5? Eu achei. Lê para Quem nós. não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Olha bem, então Noé, ele pregava a justiça. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a igreja, nós estamos aqui no mundo agora. Somos como Noé, ou deveríamos ser como Noé, né? Justo e íntegro no meio de uma geração corrupta, né? E pecadora. Mas nós estamos aqui para pregar a justiça de Deus. Esse é o nosso papel. E Noé pregou durante 100 anos enquanto ele construía aquela arca. E o povo não creu. O povo devia ridicularizar ele, porque era uma coisa absurda o que ele estava fazendo. Devia falar assim, esse velho aí, coitado, tá gagá mesmo, que olha o que ele está fazendo. E ele fez a arca exatamente como Deus mandou. E coisa linda, queridos, é que Noé, Deus ordenou tudo, os animais entraram ali naquela arca. Deus falou com Noé para ele entrar com a família. E aí, então, Deus fechou a porta. Ah, mas isso é uma coisa tão maravilhosa. Porque, veja bem, essa arca, ela prefigura o Senhor Jesus Cristo. Quando nós recebemos Jesus Cristo, é como se nós entrássemos nessa arca, queridos. E essa água do dilúvio, isso tudo que destruiu a terra, não pode nos alcançar, porque nós estamos guardados naquela arca. Nós estamos guardados ali. E Deus fecha a porta. Veja bem, tem um versículo que fala ali, é Apocalipse 3, se não me engano. Apocalipse 3, 7. Alguém lê para nós. E Noé e a família dele estavam guardados naquela arca. Ele não podia abrir aquela porta. Ele não podia abrir, porque Deus tinha fechado aquela porta. E os homens de fora também não podiam entrar, eles não podiam abrir aquela porta, porque Deus tinha fechado aquela porta. Essa porta, que eles ainda está aberta para muitos entrarem, todos que quiserem. Essa porta está aberta, que é a porta da graça de Deus, da salvação de Deus. Essa porta está aberta para todos que quiserem entrar. Mas um dia essa porta vai ser fechada. E aí, alguém abriu aí para nós? Apocalipse 3, 7. Escreva essa carta ao anjo em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi.
O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Amém. Então, queridos, essa é a nossa segurança. Essa arca, ela fala de Jesus. Lá no capítulo, lá não vamos ler todo, porque o capítulo é grande, João 15, fala da gente permanecer em Cristo. Isso é exatamente a figura da gente permanecer em Cristo. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Não que as outras sejam mentirosas, claro que não. Mas quando a gente olha para uma videira, a gente deve lembrar de Jesus. Ele fala: eu sou a videira verdadeira, vocês são um ramo, e meu pai é o agricultor. É o pai que rega, é o pai que coloca o adubo. Nós estamos inseridos nessa videira verdadeira. A seiva que passa por essa videira, que passa por Jesus, ela passa na nossa vida, queridos. É aquele rio de vida que estava lá no Éden, que está lá no Apocalipse. Tem um rio que corre, e esse rio corre dentro de nós também. Porque um dia nós recebemos Jesus, não porque nós somos maravilhosos, nada disso, é porque um dia nós recebemos Jesus, escolhemos Jesus como nosso Salvador, e Ele nos escolheu antes de tudo. Então, queridos, essa é uma figura muito linda da arca, porque nós estamos em Cristo, nós habitamos em Cristo. Ele fala: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. As minhas palavras devem permanecer em vocês. Se vocês me amam, as minhas palavras devem permanecer em vocês. Então, como que Noé conseguiu permanecer firme? Embora seja uma loucura. Hoje, se a gente fala com as pessoas do mundo: ó, Jesus vai voltar, Jesus está perto de voltar, isso você está doido. Isso aí está falando de quantos milhões de anos que está falando isso? Mas nós cremos na palavra de Deus. Nós não olhamos para as outras coisas, mas nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para aquilo que o Senhor fala. Mas essa palavra precisa estar guardada no meu coração e no coração de cada um de nós. Isso aí é o testemunho de Noé. Ele perseverou no caminho de Deus, porque estava fundamentado naquela palavra. Quando Jesus venceu a tentação, o inimigo usou a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, ele usou meio deturpada, mas ele usou. Mas Jesus, ele venceu o inimigo com a palavra de Deus. Essa palavra tem poder. Queridos, como é importante essa palavra estar guardada no nosso coração, nessa época que nós estamos vivendo, de tanta confusão, de tanta mistura, de tanta mistura. Nós somos um povo separado. Não que nós vamos viver agora achando que nós somos as pessoas para ficar na galeria, para todo mundo olhar para nós. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a luz brilhe no meio das trevas. É no meu trabalho, lá com dificuldades, com as pessoas mentirosas, difíceis, a minha luz tem que brilhar lá. Mas só que eu não posso ser contaminado por aquelas pessoas. Nem com meus vizinhos, eu não posso me considerar melhor do que eles. Porque eu fui lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu sou separada, não porque eu sou melhor, mas é porque o Senhor fez isso comigo. Isso é muito importante, querido, muito importante. A nossa luz deve brilhar. Esse é o propósito de Deus para nós aqui nessa terra. Por isso nós estamos aqui, é por isso que o Senhor nos trouxe, por isso que nós nascemos, porque Ele tem um propósito. E Ele vai vencer o inimigo, Ele vai calar o inimigo através da igreja. Que é esse pequenino, por isso que Jesus falou: ó Pai, eu te dou graças, porque o Senhor revelou isso aos pequeninos. Lembra que Jesus falou isso? E Jesus falou com Deus: ó Deus, eu te dou graças por isso. São os pequeninos que vão calar a boca do inimigo. Essa é a sabedoria de Deus. E nós precisamos, irmãs, essa é a nossa espada de defesa, é a palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele possa nos guardar, e que essa palavra seja guardada no nosso coração.